Amém, vamos orar. Pai, obrigado. Esse dia especial, Senhor Pai, onde cada um pode passar com seu pai, com seus pais, ou então lembrar, Senhor Pai, da dádiva, Senhor Deus, do tempo que Tu nos deste com nossos pais, antes de chamá-los, ó Deus, para Ti. Nós sabemos que todas as coisas, Senhor Pai, devemos aprender muito cedo, Senhor Deus, que todas as coisas que Tu nos dá é emprestado, Deus. Todas continuam pertencendo a Ti, e um dia, Senhor Pai, Tu, Senhor Deus, te chamará de volta, e esse é um grande teste do nosso amor a Ti, Senhor Pai. Se nós temos realmente, Senhor Pai, uma visão de que não temos direito a nada e recebemos tudo por graça, e que, Senhor Pai, a nossa completude está em Ti e não nas coisas que Tu nos dá, nós, ó Deus, alegremente seremos gratos a Ti pelo tempo, Senhor Pai, que desfrutamos de pai, mãe, irmãos, e, Senhor Pai, viveremos para a Tua glória, ó Deus, ansiosos para logo estar, ó Deus, contemplando o Teu Filho amado e todos aqueles que Tu salvaste e chamaste para Ti, e a consumação de todas as coisas. Que a Tua alegria, Senhor Pai, molde cada dia da nossa vida, de maneira que a imagem que seja vista, Senhor Pai, seja a Tua própria beleza. Que nós possamos ser edificados, Senhor Pai, pela Tua palavra. Tire de nós, Senhor Pai, uma pele fina e nos dê uma pele grossa, porque, Senhor Pai, muitas das vezes, Senhor Pai, ó Deus, Tuas palavras doces encantam e dirigem nossos corações, mas temos que admitir que muitas das vezes precisamos, Senhor Pai, de palavras mais duras, e outras vezes precisamos da Sua própria vara, Senhor Pai, mas nós ainda falaremos que Tua vara e o Teu cajado nos consolam, porque sempre operam, Senhor Pai, em nós aquilo, Senhor Deus, que é para o nosso bem e para a Tua glória. É o que nós queremos, Senhor Pai, que aconteça nesta noite, antes de cearmos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu meditei em Mateus 6, de 9 a 13, que é uma oração que Cristo ensinou a nós, mas nós nos concentramos no versículo 13, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje eu quero olhar para Tiago, mas de certa forma o que eu vou falar é um eco ainda, algo que completa essa meditação. Eu lembro que eu comecei na semana passada contando uma história, que eu li, uma entrevista de um homem que estava na prisão e ia ficar lá na prisão por toda a sua vida, não ia ser solto, ia morrer lá. E ele foi então entrevistado, e eu pude ter acesso a essa entrevista, e ele tinha atropelado um menino numa estrada escura, e ele percebeu, quando sentiu o solavanco no carro e o barulho, que tinha atropelado alguém, e ele, em vez de, deu aquela parada, mas em vez de parar e realmente ir socorrer, mesmo que só depois que você vai socorrer você vai saber se a pessoa vai sobreviver ou não, Ele parou, mas ele teve aquele instinto de acelerar e ir embora. Era um lugar escuro, e o menino morreu no escuro, e porque ele não parou, outros carros passaram sobre aquele menino. É uma história triste. Então, se ele tivesse parado, no mínimo outros carros não atropelariam o menino, e o menino, é óbvio, teria a chance de sobreviver ou não, nós não sabemos, mas era o que se esperava. E depois de uma longa investigação, esse homem foi descoberto, Eu estava falando, eles encontraram algumas evidências, e eles foram fazendo a investigação, mas durante aquele tempo todo ele não se entregou, ele não, de maneira nenhuma, nem depois que estava em casa, calmo, dias depois, viu a investigação pela televisão, ele teve o impulso de ir se entregar, e ele foi preso, foi julgado, foi condenado, e justamente, eu penso, ele foi condenado na mais completa extensão da lei, e agora ele estava vivendo o resto da sua vida atrás das grades, e não havia nenhuma oportunidade de sair. E
depois de vários anos lá, esse repórter então pergunta a ele se ele tinha gastado esse tempo para pensar bastante sobre aquilo. E eu disse que ele respondeu que quando ele era menino, muito garoto ainda, né? 10 anos assim, menino, criança, o seu pai, que tinha um relógio que vinha da família, uma joia de família, e que como vinha lá do bisavô, do avô, e enfim, o pai guardava esse relógio com muito carinho, por causa do valor, mas mais por causa da história daquele relógio, e ele mantinha numa gaveta superior no seu escritório guardado, e ele nunca tirava de lá, a não ser para olhar, por alguma razão, não é? E ele via o pai às vezes mexendo naquele relógio, mas ele tinha a curiosidade de mexer, como é uma coisa de criança. E um dia o pai saiu e ele viu que não estava fechado lá direito a coisa, e ele pôde então subir e pegar e então brincar com o relógio, e o relógio caiu, e ele viu que o relógio tinha quebrado quando caiu. Então ele embrulhou de novo o relógio num lenço, botou dentro da caixa que o relógio ficava, colocou a caixa no lugar, fechou a gaveta e foi embora, e nunca disse nada. E é óbvio que o pai descobriu, reuniu os filhos, deixou todos de castigo, disse que queria saber quem era, mas ele nunca confessou. Então ele disse para o repórter que, depois de pensar muito sobre tudo que aconteceu na vida dele, aquele foi o ponto que chegou até onde ele chegou, porque depois daquele dia, todas as coisas que eram, ele se recusou sempre a enfrentar as consequências do que ele fazia. É como se ele sempre fugisse ou negasse, não é? E ele pensou que a melhor maneira então na vida de resolver todas as coisas, sempre que as coisas ficassem difíceis, era fugir, era negar, era não enfrentar de frente as suas próprias, a sua própria culpa, não é? E ele disse como ele fez isso e continuou fazendo isso à medida que ele crescia, se tornava jovem, um jovem adulto, que ele casou. E então o primeiro impulso dele era a mentira ou a negação, e nunca enfrentar a situação. Ele diz: sempre que eu era chamado para dançar a música da culpa, eu nunca dancei ela. Então ele disse ao repórter: eu falhei em todos esses pequenos testes. A vida me deu muitos testes assim. E depois daquele dia, todos os testes que a vida me dava, eu agia da mesma maneira. E no dia que chegou o grande teste, que foi naquela noite que eu atropelei um menino, eu fui reprovado totalmente no grande teste. Então ele disse que aquilo foi então criando nele o quê? Uma falta de integridade, não é? Uma covardia foi sendo incubada e crescendo, até que naquele dia, naquela noite, ele simplesmente fez o que ele já fazia continuamente, não é? Fugir. E a gente viu então que Cristo diz que a vida então está cheia de testes assim. Deus põe esses pequenos testes em nossas vidas, essas pequenas provas, e a gente às vezes faz a mesma coisa, ou seja, o mesmo padrão acontece. Nós negamos a realidade e nós começamos a dar nomes a esses padrões em nossas vidas, e nós agimos quando esses testes pequenos aparecem, né? Que não vão ter grandes consequências aparentemente. Então nós falamos que é estresse, nós encontramos algum nome no humanismo secular, alguma explicação que a psicologia dá para as minhas atitudes. Então eu continuo agindo, e em vez de eu ir a Deus, enfrentar as realidades do meu coração, as realidades dos meus relacionamentos, minha realidade de como eu ajo e reajo diante de Deus e para com Deus, eu não faço isso, e eu vou sendo reprovado nesses pequenos testes, até que eu sou finalmente reprovado num grande teste. Há sempre dias maus, e há sempre o que nós podemos chamar de o dia mau. Então a gente viu nesse sermão que o seu verdadeiro problema não são as circunstâncias, não são as pessoas, seu verdadeiro problema não é a sua infidelidade,
infelicidade e a qual você atribui muitas vezes as maneiras que você reage. Seu verdadeiro problema não é o sofrimento, seu verdadeiro problema é o pecado. E você não pode atribuir o seu pecado a ninguém, porque o seu pecado é o seu pecado mesmo, e ele gera culpa, e você tem que se relacionar com isso verdadeiramente, não é? Mas esse é o drama, e a gente vai olhar para Tiago hoje, o drama que nós vivemos hoje. Jean-Jacques Rousseau tem uma frase, né, que ficou famosa, que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. E essa frase faz você logo perceber que as ações do ser humano, ele está dizendo, não passam de um reflexo do meio. E o sujeito, o indivíduo, ele vive e se constrói nesse meio, e então ele é só o resultado desse meio. E muitas pessoas vão dizer que não acreditam nisso, não é? Os cristãos de maneira geral vão dizer que não acreditam nisso, e aqueles cristãos que realmente se debruçam sobre as verdades vão falar sobre a depravação total. Mas quando nós falamos sobre a depravação total, nós então falamos claramente que todos os problemas da nossa vida saem e fluem de nós mesmos. Mas não é o que acontece quando a prática acontece. Hoje você vai ver toda espécie de cristãos que falariam isso, mas eles estão sendo realmente dirigidos pelo humanismo secular. Eles sempre atribuem alguma coisa coletiva ou maior às suas falhas, os seus pecados, o seu não crescimento, a sua infantilidade. Eles só repetem a frase de Rousseau, não é? Que disse que o homem mesmo nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Se ele falha, a culpa é da sociedade, a culpa são dos seus pais, há sempre o jogo da culpa. A primeira coisa que você vai fazer quando o humanismo secular vai te dar terapia é dizer que não haverá julgamentos morais. Você não vai ser culpado de nada. Tudo que você falar, tudo que nós queremos é que você não se sinta culpado. E as pessoas ficam muito ofendidas quando dizem assim, essa pessoa me fez eu me sentir culpado, porque isso é quase que uma heresia em nossos dias. Não queremos nos sentir culpados, e quando nos sentimos, queremos uma explicação como a de Jean-Jacques Rousseau. Então você vê que hoje a gente gosta do coletivo para ser responsável pelos nossos fracassos. Eu gosto dessa entrevista que essa pessoa deu ao ser condenada para o resto da vida, porque ele não encontrou, ao andar para trás e ver, porque ele chegou até ali, ele não encontrou um coletivo, ele encontrou ele mesmo. Ele disse, olha, quando eu era criança, é óbvio que ele não tem uma visão teológica, né? Mas ele pelo menos não foi pelo caminho que naturalmente as pessoas vão. Ele disse, quando eu era criança eu agia assim, eu fui o responsável, e comecei esse ciclo de coisas que terminaram nisso. Eu sou o único responsável pela minha ruína. Você pode pensar que alguém podia admitir isso, mas ainda assim tentar escapar do gancho, porque ele podia dizer assim, culpa do meu pai, porque meu pai não deixava a gente ver o relógio direito, meu pai negava a gente aquele acesso, e isso gerou em mim então aquela curiosidade infantil. Ou ele podia fazer pior, não é? Como é muito comum quando nós queremos encontrar nossa culpa em outras pessoas ou em coletivos. Ele podia dizer assim, eu não confessei naquele dia, não confessei que eu tinha quebrado o relógio. Por quê? Porque meu pai é uma pessoa austera, meu pai era duro. Ou então meu pai não me passou confiança para eu confessar sem sentir medo. Se eu sentir medo aquele dia que eu tinha mexido no relógio e quebrado, é culpa do meu pai, era a forma como meu pai me levou até ali que fez eu ter medo. O meu medo se originou nas atitudes dele, e como ele não era um pai acolhedor e etc., então eu tive o impulso de negar porque eu tive medo. Muitas pessoas vão achar esses argumentos muito, muito válidos, mas Adão se escondeu de Deus quando pecou. Por quê? Porque Deus não era um bom pai? Porque Deus era muito austero? É óbvio que Adão se escondeu por causa da maldade do seu próprio coração, porque sentiu o peso da culpa,
porque fez a mesma coisa. Então, na verdade, hoje, mesmo grande parte das pessoas que dizem que compreendem o Evangelho da graça, a depravação total, na verdade, eles nunca encontram os problemas deles dentro deles mesmos. Eles se apegam ao humanismo secular e vão, como Jean-Jacques Rousseau, coletivizar. Eu não sou o que devia ser espiritualmente, só pode ser culpa da igreja, ou dos meus irmãos, ou da criação que eu tive quando era pequeno. Eu não consigo me deleitar em Deus, certamente eu tenho problemas na alma, marcas, traumas, etc, que me impedem. Eu não sou responsável, eu não sou culpado disso. E a gente viu como Jesus diz que o que você devia temer não é a prova em si, que quando você ora a Deus, Senhor, se tu não tirar a dor, se tu não tirar a aflição, se tu não deres alívio nessa provação, tire o mal dela, mas livra-nos do mal nessa, porque eu sei que quando eu tenho dor, quando eu tenho consequências, quando eu passo por essa experiência, por aquela, há um mal nela, se eu não reagir a ela como uma prova, não é? Ela vira uma tentação, e o mal flui, e isso flui de mim mesmo. Então a gente quer ver hoje como uma finalização para isso, Tiago 1:12-18, e a gente pode olhar para todo o sofrimento em nossa vida de uma maneira só. Não importa que tipo de sofrimento, se ele é físico, se ele vem da sociedade, se vem das pessoas que se relacionam mais próximas conosco, se vem de qualquer lugar. Aqui do verso 12 ao 18 do capítulo 1 de Tiago, diz assim: bendito é o homem que persevera sob provação. Então, bendito não é o homem que a cada provação ele culpa o mundo inteiro e porque ele cai, não é? Bendito é o homem que persevera sob provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado ou testado, como no versículo 12, diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, essa concupiscência, havendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, porque nós, como aquele homem falou, que fez a vida inteira, somos mestres nisso. Não se engane, não enganem vocês mesmos, né, meus amados irmãos? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que as primícias de suas criaturas. Então, quando você ouve as palavras do versículo 12, bendito é o homem que persevera sobre provação, teste, não é? Você está ouvindo um eco do que era ser, um eco do que era ser um cristão judeu nas igrejas às quais Tiago estava escrevendo há 2000 anos atrás. O eco era esse: testes, 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 testes. Alguns eram pobres, muito pobres, pobres porque eram pobres mesmo já, ou porque ao se converter eram perseguidos de tantas formas que mesmo se tinham posses antes, acabavam se tornando pobres, sem recursos. Então eles eram pobres, vestiam roupas muito humildes, e eles não tinham alimento diário adequado, como está em Tiago 2,16. Alguns eram então humilhados quando chegavam assim vestidos, quase maltrapilhos às vezes, e eram mandados ficar sentados lá, em algum canto, não eram tratados da mesma maneira com quem estava melhor vestido. Tiago 2,3. Alguns deles eram arrastados aos tribunais por pessoas ricas. Tiago 2,6. Algum deles, por causa disso, da operação dessas coisas deles, então a Bíblia, Tiago diz que eles viviam às vezes em brigas e contendas, e as pessoas falavam mal deles. Tiago 4,1, o anterior, e Tiago 4,11.
e eles eram fraudados em seus salários. Às vezes os patrões deles os fraudavam e davam a eles menos do que era justo ou o combinado. 5:4. Alguns foram condenados e alguns foram assassinados por causa da sua vida com Deus. Tiago 5:6. E muitos estavam doentes, cheios de enfermidades. E todas essas pessoas, todas elas, algumas pessoas sob o humanismo secular, todos nós somos vítimas de tudo. Essas pessoas estão sofrendo por várias coisas. Você vê por doenças físicas, por pessoas que estavam maltratando elas, por serem às vezes tratadas com discriminação porque eram muito pobres. Não importa, estavam sendo defraudadas no salário. Você vê que alguns foram assassinados, estavam perdendo suas vidas, seus bens, sendo presos. É um monte de sofrimento aqui, e ele é muito variado. Mas Tiago fala a mesma coisa para todo mundo. Ele não disse que eles seriam um produto dessas coisas. Tiago está dizendo algo muito diferente do que você dizer assim: olha, mas por que acontece isso comigo? Por que me trataram daquele jeito? Por que aconteceu aquilo? Então as pessoas me fazem coisas que fazem eu ser desse jeito. Tiago não. Tiago pega todas essas coisas, e todo mundo foi instruído a serem pacientes na aflição. Tiago 5:7 e 10. Então geralmente nós pensamos no livro de Tiago como um livro de fazer, não é? Há muita coisa que leva a gente a pensar a isso, não é? Porque Tiago, ele tem muito essa linguagem: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Abandonem a ira. Tiago 1:19. Parece muito fazer mesmo, né? Se livrem de toda a imundície e de toda a maldade no coração de vocês. Tiago 1:21. Não sejam parciais, não é? Tiago 2:1. Evitem todo adultério e todas as coisas que não são assassinato, mas que é a mesma coisa, quando você faz isso com a língua, com o seu coração odiando, né? Tiago 2:11. Domem suas línguas e usem ela para bênção e não para maldição. Tiago 3:8 e 10. Abandonem toda inveja, abandonem toda ambição egoísta. Tiago 3:16. Sejam pacíficos, gentis, abertos à verdade, imparciais, sejam cheios de misericórdia e bons frutos, colhendo uma safra de justiça. Tiago 3:17 e 18. Aprendam a orar como uma esposa que ama o seu marido, ou seja, Deus. Que sempre a sua oração seja a oração como uma esposa que ama o seu marido, e não como uma esposa adúltera que usa a generosidade e a bondade do seu marido para contratar amantes. Ou seja, que a tua oração não sejam pedidos a Deus para ter coisas que substituam Ele na sua vida, dizendo a Ele que essas coisas vão dar a você o que Ele não pode dar, que isso é ser um adúltero. Tiago 4:13-4. Sim, é um livro de praticar a palavra, a gente pode dizer assim. Ou seja, uma fé operante, uma fé que não é morta, uma fé que realmente é uma nova vida, impulsionando você. Mas o que esse texto do capítulo 1 e todo o livro nos pressiona a perceber é que todas as exortações de Tiago são escritas para pessoas cujas vidas são caracterizadas por sofrimento, por muito sofrimento. Para essas pessoas estão sendo ditas essas coisas. Está dizendo que o caminho com Deus é um caminho doloroso. E se você é o tipo de pessoa que abraçou o humanismo secular e explica as suas reações pelo que te acontece, você simplesmente não pode continuar caminhando aqui. Que realmente o evangelho, diferente do humanismo secular, não vem e diz: olha, você é o resultado de tudo que as pessoas fazem, tudo que a vida faz com você. Você, coitado, não poderia agir de maneira diferente. Tiago vem e diz: não, haja de maneira diferente. Vocês são agora totalmente diferentes.
de pessoas que simplesmente são como uma tela, que é como as pessoas mesmo aquelas pessoas que dizem que acreditam na depravação total e que não acreditam como Jean-Jacques Rousseau, elas depois explicam os males nela a partir das outras pessoas, ou de coletividades, a sociedade, a igreja, as pessoas tais, minha família. Ela não consegue encontrar, ela mesma, ela que diz que que acredita na depravação total, ela não consegue encontrar o mal final da sua vida nela mesma, e ela é como então uma tela vazia que todo mundo fez marcas, como o humanismo secular vai dizer, e tudo que você faz é o resultado dessas muitas marcas. Então ele começa com isso em 1:2. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por diversas provações. Ele passa quase todo o primeiro capítulo nisso, e ele termina isso lá em 5:11, 10, não é? Ele diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E ele sobriamente implica que será assim até que Jesus venha. Sejam pacientes, portanto, irmãos, até a vinda do Senhor. 5:7, né? Portanto, se você é um cristão, essa será a sua vida. A Bíblia não conta para nós que a vida de Deus em nós vai funcionar se todas as coisas à nossa volta estiverem bem, que nós somos o resultado do meio, e se todas as coisas não forem como devem ser, isso justifica o fato de nós não vivermos ou resistirmos a todas essas coisas como provas e sermos aperfeiçoados por Deus. Portanto, a Bíblia, diferente do humanismo secular que as pessoas tanto amam, não localiza o resultado, as nossas respostas nunca no que aconteceu, porque ele está falando de pessoas que estão apanhando, perdendo, sofrendo, sendo levadas aos tribunais. Ele está dizendo: sejam pacientes, sobre essas diversas provações, vocês vão crescer, vocês vão ser quem vocês devem ser, porque vocês não são produto dessas coisas, são produto do que Deus faz em vocês. Se você é um cristão fiel, então você vê a vida que ele descreveu aqui, uma vida cheia de uma vida que vive para Deus, não é? Revestida de dificuldades e sofrimentos que Tiago chama de testes. Todos, essa variedade de coisas, essas diferentes coisas. Ele diz no capítulo 1, 2 e 3, como vimos: considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por diversas provações ou testes. É aqueles testes pequenos e vão aumentando, como aquele homem. Ele diz: eu não passei em nenhum daqueles pequenos testes, e quando o grande veio, eu falhei. Ele está dizendo: considerem motivo de alegria passar por essas provações e testes, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O contrário de eu ser o produto da sociedade, e os meus fracassos eu poder atribuir à sociedade, à igreja, às pessoas, é totalmente oposto do que está acontecendo com o cristão. E ele diz assim no versículo 12: bendito é o homem que persevera sobre provação, ou sobre teste, pois depois de aprovado, isso é, quando ele você só é genuíno, quando todas essas coisas mostram algo verdadeiro em você, que não é o resultado do meio, do que acontece, do que não acontece, do que fizeram, do que não fizeram, é o resultado do que Deus está fazendo. Não há vitimismo na Bíblia, e o humanismo secular é quase puro vitimismo. Tiago chama de testes porque são de Deus. Se não fosse de Deus, não são testes. A gente viu essa grande diferença. Tudo que o diabo faz são tentações, mas se você vê tudo como um teste, é porque você abraçou a verdade de que tudo aquilo entra na sua vida porque Deus está comandando aquelas coisas. Nem a natureza, nem Satanás trazem testes para nós. Eles atacam nossa fé, não testam nossa fé, não provam nossa fé.
Eles não te colocam no fogo para provar que você é um ouro genuíno. Satanás visa devorar, não refinar. O seu objetivo sempre é devorar, é sempre um objetivo destruidor. E nós sabemos que essa é a maneira como Tiago pensa sobre o sofrimento, porque no capítulo 4, 13 a 15, ele diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal ou tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, ou seja, todas as coisas comuns da vida. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto. Se o Senhor quiser, faremos aquilo. Isso quer dizer o quê? Se o Senhor quiser, todas as situações da vida ou não vão acontecer. Por exemplo, se eu viver até o final desse culto, é porque o Senhor assim o quis. Mas se eu morrer antes do fim dessa mensagem, ou antes do fim desse culto, é porque o Senhor quis assim. E portanto será um teste totalmente sábio para minha esposa se eu não estiver vivo até o final do culto. É assim que ela deve viver. Cedo ou tarde, um dia, a minha esposa terá que lidar com o teste de eu morrer. Será um teste, será comandado por Deus. E ele vai além: se eu fizer isso ou aquilo, é porque o Senhor quis. Se eu, no meio desse sermão, esquecer completamente o encadeamento de ideias que eu estou pregando e não conseguir terminar a mensagem, isso será do Senhor. Será um teste para a minha fé na bondade de Deus, na gentileza de Deus para comigo. Como eu pude ter um branco e não conseguir terminar, trazendo constrangimento aquilo que eu estou pregando. Ou podemos fazer esse mesmo ponto, que Deus governa cada um dos nossos sofrimentos, a partir de Tiago 5, 10 a 11. Como exemplo de sofrimento e paciência, vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o propósito do Senhor. Telos, propósito. Kyrio, Senhor. Vocês viram o propósito de Deus, como o Senhor é compassivo e misericordioso. Todos os sofrimentos de Jó tinham um propósito. Vocês viram o telos do Senhor. Vocês viram que nenhum dos sofrimentos dele, por mais absurdos que parecessem a princípio, aquela chegada de um após outro, dizendo que uma desgraça nova aconteceu, vocês viram o propósito de Deus. Nada daquilo estava sem propósito ou despido de propósitos. E o propósito era de Deus. Vocês viram o propósito do Senhor, como está em Jó 42, 11. E o objetivo era o quê? Todos aqueles testes não eram duros, maus, eram a perseverança de Jó, e viram o propósito do Senhor, o telos, como o Senhor é o quê? É compassivo e misericordioso. Todos aqueles testes partiam para Jó de Deus, do seu ser compassivo, misericordioso, terno, porque o objetivo era um teste compassivo, aquilo era um teste misericordioso. Portanto, quando a gente lê Tiago 1:12, bendito é o homem que persevera sobre o teste, Tiago quer que a gente entenda que o teste é do Senhor, nunca de Satanás. Satanás tenta, o objetivo dele é destrutivo. Já o objetivo de Deus, ele é que comanda todos os acontecimentos, sem exceção, mas todos eles são um teste. E esse teste sempre visa provar algo genuíno em nós, expandir algo genuíno em nós. E a gente vai ver como todos os versículos de 12 a 18 são só destinados por Tiago, na verdade por Deus, para nos ajudar a ver nossas vidas como abençoadas, como tudo isso faz parte da bênção de Deus na nossa vida, com a mais profunda e longa felicidade, visando a mais duradoura, profunda felicidade, por causa desses vários testes que Deus coloca em nossa vida. Você vê que realmente um cristão não é chamado para ser alguém que precise de um ambiente, de uma sociedade, ou de pessoas perfeitas à sua volta para crescer
e ser cada vez mais o que Deus quer, é o contrário. Portanto, você não pode injetar nada do humanismo secular sem destruir a base pela qual um cristão cresce, porque você se torna uma vítima, porque você vai começar a localizar suas falhas em cada teste nas outras pessoas, ou nas circunstâncias, e não em você. Então há a bênção sem fim através dos testes. Em outras palavras, Tiago diz: estou prestes a exortar vocês, e ele faz isso 5 dezenas de vezes na carta dele. Há 62 imperativos no grego, a ser praticante da palavra. Como você vence os testes? Você é um praticante da palavra. Você não é uma vítima da sociedade, da cultura. Todos os males finais da sua vida você localiza em você mesmo, não é? E é disso que Deus está, é com isso que Deus está lidando. E nós estamos cientes de que somos chamados, você, eu, para viver esse modo de vida orientado para Deus, orientado para a glória de Deus, orientado para o deleite em Deus, no meio das coisas que Deus chama de testes. Você não pode usar os testes como desculpa para o seu fracasso, porque é óbvio que não eram os testes, não são os testes que é todo tipo de sofrimento que fazem um homem fracassar. Como eu disse, aquele homem lá, pelo menos ele teve, ele chegou a um bom lugar, quando ele vê, mesmo quando ele era uma criança, e ele falhou no teste do relógio, que aquilo foi, o mal daquele teste estava nele, de não ter enfrentado as consequências e ter fugido, negando a sua culpa. E aquilo fez ele passar o resto da vida sendo reprovado naqueles pequenos testes, até o grande teste. E a gente vai olhar rapidamente, né, esse primeiro capítulo, e nós precisamos estar persuadidos de que esses testes dolorosos não são só necessários, são projetados por Deus para tornar você a pessoa mais abençoada deste mundo. Mas com uma bênção tão grande, ele diz, para que você seja bem-aventurado. A palavra é macários, feliz, é a mesma palavra que Jesus usa quando diz bem-aventurado os pobres de espírito. Macários, a Bíblia diz que Deus é macários. Você pode também traduzir por bendito, né? Bem-aventurado é alguém que foi bendito, e Deus é o Deus bendito. A Bíblia, o apóstolo Paulo aplica isso a Deus, diz que ele é o Deus macários, ou seja, ele é bendito em si mesmo. Então isso é profundamente duradouro e feliz, que todas essas coisas visam essa felicidade contínua, crescente para sempre. E esse é o ponto principal do texto de Tiago 1, 12 a 18, e é o ponto principal de como lidamos com todos testes, com todos esses testes, de tal maneira que o mal desses testes é tirado, não é? Mesmo quando Deus não tira a aflição, a dor, de todas as circunstâncias. Nós somos levados exatamente ao ponto oposto do humanismo secular, e oposto da ideia de que todos os nossos fracassos nós podemos traçar uma linha até alguém, até a sociedade, até um grupo de pessoas, até a minha família, ou até a igreja. Sempre é triste quando alguém que se diz cristão está traçando os seus fracassos até alguém, porque é óbvio que ele não chegou ao ponto mais importante, onde está todos os fracassos, não é? Você nunca culpa os testes. Não é que a sociedade não é de determinada maneira, não é que as pessoas não são de determinadas maneiras, é que nada disso explica o meu fracasso. Nada disso explica. O homem só encontrou ele mesmo diante da verdade de Deus quando ele chegou à conclusão de que nada dessas coisas são a razão das suas respostas. Tudo após Tiago 1,12a, bendito é o homem que persevera sob teste. Tudo depois disso é um argumento
para isso. O texto é construído em torno de 4 argumentos que apoiam esse ponto principal, ou seja, que os testes de Deus são projetados para nos levar a uma felicidade profunda e duradoura. Nós não só achamos que aquilo porque a vida é dura assim mesmo, porque as coisas são difíceis. Nós sabemos disso, nós sabemos que isso foi projetado para isso, e não para nos fazer pecar ou nos levar à morte. Então o argumento 1 diz: bendito, ou seja, profunda e duradoura e verdadeiramente feliz é o homem que persevera sob provação, teste, porque depois de aprovado, ou seja, provado como ouro é provado no fogo, não é? Ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 12, não é? Portanto, a razão pela qual o teste de aflição dados por Deus tornam você mais profunda e duradouramente feliz é porque só eles proporcionam as circunstâncias, os fatos da sua vida, as ocasiões, os meios pelos quais Deus nos prepara para usar a coroa da vida, para desfrutar a vida eterna. Testes dolorosos, paciência e comprovada resistência é a evidência dessa realidade na minha vida. Se realmente acreditarmos que é assim que Deus nos prepara para a vida eterna, ou seja, nos conforma a Cristo para vivermos eternamente, de maneira bendita, marcados na felicidade mais profunda e deleite contínuo para sempre, você diria que em cada teste você está sendo abençoado, que aquilo é uma bênção de Deus na sua vida, já que aquilo é que prepara você para todo o desfrute de alguém bendito, de alguém abençoado, de alguém macários. Então você ia ver cada coisa não como um teste, não como desculpa para o seu fracasso, mas ao contrário, não é? Então essas são as razões para você ser profundamente e duradouramente feliz. Você vê a maneira de lidar com todo tipo de situação. A gente viu como Tiago explica esses testes. Uns eram pobres, outros estavam levados aos tribunais, uns estavam sendo mortos, uns eram tratados de maneira injusta. Todas as coisas eram testes, todas as situações que eles viviam, todos eles. Mas aqui está uma pergunta crucial para a minha e a tua experiência real nisso. O que está sendo testado pela dificuldade? O que Deus está testando para mostrar que aquilo é genuíno nesses vários testes de sofrimento da vida? Quando Tiago vai responder isso, você logo tem algumas ideias. Normalmente quando a gente fala testes, a gente pensa em algumas coisas mais diretamente, mas é surpreendente aqui, porque Tiago não menciona a fé, que seria o meu primeiro pensamento. Acho que o primeiro pensamento de todas as pessoas, o teste é o teste da minha fé. Tiago não menciona esperança. O que ele menciona é muito maior assim, quando a gente vê de maneira integral. Ele menciona o amor. O teu amor por Deus é que está sendo testado. Bendito é o homem que persevera sobre provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É isso que está sendo testado. Todos esses testes são sobre o seu amor para com Deus. É por isso que os testes nunca são a razão da minha fraqueza, do meu amor para com Deus. Eles deviam mostrar exatamente isso, a genuinidade do meu amor para com Deus. Todos os fracassos da vida do homem fluem do pecado dentro dele mesmo, e nunca de fora, mas de como ele reagiu a todas essas coisas, porque isso estava mostrando as suas reações, a genuinidade do seu amor para com Deus. Então quem é coroado com a vida?
aqueles que amam a Deus. Portanto, aqueles que são testados e são os testes vão mostrando a genuinidade desse amor e vão purificando esse amor, como o ouro é testado e provado na fornalha, e as impurezas vão saindo. E só os que amam a Deus são, na verdade, os destinados à vida, porque a vida eterna é essa, é conhecê-lo, é amá-lo, é desfrutá-lo. Então, certamente, essas duas maneiras de descrever como obtemos isso não são alternativas. Tiago está dizendo: quando você atravessa o fogo da provação, você sairá do outro lado amando mais profundamente a Deus ou não. É isso que está sendo testado. Em cada sofrimento que possa vir da sociedade, do mundo, das pessoas, da sua família, o que está sendo testado é o seguinte: quando você atravessa o fogo da provação, sofrimento, morte, você sai do outro lado amando mais a Deus ou amando menos. Esse é o fracasso do teste. Se sim, é óbvio que você está se direcionando a toda a vida que está englobada nessa ideia de coroa da vida. O que está sendo testado, refinado, purificado e comprovado é o amor, é o teu amor por Deus. Valorizar Deus, desfrutar Deus, estimar Deus, ser e estar satisfeito com Deus. Portanto, é isso que os testes deviam mostrar. Quando os testes mostram que você ama menos a Deus, você não pode usar os testes como culpados às situações, à sociedade, à igreja no mundo, pelo seu pouco amor a Deus e seus fracassos contínuos, porque eles não estão criando a falta de amor a Deus, eles só estão provando isso. Então, o que é isso? Você ama a Deus? O que você está sentindo, ou querendo, ou fazendo, quando está amando Deus? Nossa eternidade depende disso. Aqui está uma imagem disso em Tiago 4, 2-4. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, então vocês matam. Vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Então vocês lutam e brigam. Vocês não têm, porque não pedem a Deus. E quando pedem a Deus, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastar em seus deleites. Vocês, adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A palavra realmente é adúlteros, não povo adúltero. Por quê? Está falando de nós, porque a imagem é de Deus como nosso marido, e nós individualmente como sua noiva, a igreja. E Tiago nos apresenta orando, e diz que nossas orações não são ouvidas porque nós oramos elas, nós pedimos mal, porque nós estamos indo ao nosso marido generoso, que é Deus, estamos pedindo a Ele coisas, se nós podemos ter algum dinheiro, algo para adquirir coisas, e nós queremos contratar uma prostituta, ou um prostituto, porque ele não nos satisfaz. É por isso que ele chama de adúlteros. Vocês oram, pedem e não recebem, porque vocês querem gastar com vossos deleites adúlteros. Ou seja, vocês estão se aproveitando, a ideia da oração de vocês é se aproveitar de um marido generoso para pegar o seu dinheiro, para então gastar se prostituindo com alguma coisa, porque ele não satisfaz vossos corações. Você vê, o teste do amor está ali quando você está orando, e essa é a imagem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar com os seus prazeres. Vocês, adúlteros. Ele não está falando adúltera, a igreja, está falando cada um, vocês. Amar a Deus significa que você encontra Deus tão satisfatório como seu marido, como seu pastor, tão suficiente, como seu pai, como seu rei, como seu salvador, como seu tesouro, que você não vai transformar Deus em um marido traído, a usar os dons de Deus para a sua satisfação em outro lugar.
porque Deus não te satisfaz. Isso é adultério. E o fogo da aflição, ou os fogos da aflição, são projetados por Deus para testar, refinar e provar a realidade do seu amor por Ele e de como você não é um adúltero. Você ama Deus mais do que o cônjuge que você acabou de perder. Esse é o teste quando nosso esposo ou esposa morre. Todas as coisas a gente viu são testes, mas podem ser tentações. Há um mal na perda do nosso cônjuge. E como a gente viu lá semana passada, quando Deus não nos livra da dor daquela perda, a gente está interessado: Senhor, não importa se tu não vai me livrar da dor dessa perda, me livra do mal que há nela. Eu amo a ti mais do que o meu cônjuge, e se isso provasse contrário, então um mal terrível se manifestou nessa provação. Você ama mais a Deus do que a saúde que você acabou de perder ao olhar o resultado do exame? Esse é o teste. Se você descobre que não ama Deus o suficiente, que sua vida agora acabou porque a sua saúde era tudo, não culpe a sociedade, não culpe a igreja, não culpe as pessoas. Um coração que não ama Ele o suficiente, não culpe seus traumas psicológicos. Não é daí que está vindo essa realidade de que você não ama Deus, de tal maneira que você usou todos os testes dizendo que eles é que provocaram a falta de amor a Deus. Eles não fizeram isso. Você ama Deus mais do que a vida que o médico acabou de dizer que você vai perder em 6 meses, que é o tempo que você tem. Esse é o teste no que o médico está dizendo. É óbvio que o que o médico está dizendo é uma aprovação, é um teste do seu amor para com Deus. O sofrimento testa, refina e prova o nosso amor por Deus, que Deus é o nosso tesouro supremo. É por isso que a gente não vai reagir a esse teste com o pecado, e depois dizer que o teste é que está gerando em nós. Os testes da vida, a criação que eu tive, o mundo que eu vivo, as pessoas em geral, como a igreja é no mundo, dizendo que essa é a origem do meu fracasso, da minha falta de amar Deus de verdadeiramente. O teste está provando que isso é realidade, ele não está provocando aquilo. Aqueles que amam a Deus assim, diz o versículo, esses são coroados com a vida, porque essa é a evidência de que há essa vida, que está sendo refinada a cada teste. Portanto, o argumento aqui, o primeiro é de que os testes dolorosos de Deus levam à felicidade, porque eles evidenciam de que Deus é o meu tesouro, é o meu amor, então eu sou bendito, porque é esses que ouvem o bendito de Deus. É isso que o Evangelho produz no homem, é que os testes de Deus são projetados para refinar e provar a genuinidade, e cada vez tornar mais puro o nosso amor para com Ele, que por sua vez é a única evidência de que nós herdamos a vida eterna. É um verdadeiro amor por Deus. A segunda coisa que está aqui do verso 13 ao 15, ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É impossível Deus ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então essa concupiscência, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O ponto principal nos versículos 13 e 15 é esse: ninguém jamais deve dizer, estes testes dados por Deus, versículo 12, são na verdade tentações dadas por Deus, projetadas para nos seduzir e nos arrastar para o pecado, porque isso é que é uma tentação. Ou seja, a tentação de Satanás é tentação, às vezes naquela mesma situação. Por quê? Porque o propósito de Satanás é mau, não é? Ele quer levar você ao pecado e à morte, mas Deus nos coloca em todos os testes
da vida, e o seu propósito sempre é bom. Deus não pode ser tentado pelo mal e nem pode tentar ninguém, ou seja, Deus nunca pode determinar algo visando algo maligno, algo mal, não é? Então a razão pela qual não devemos dizer isso é porque simplesmente não é verdade. Ou seja, você não pode culpar nada ou ninguém nos que são testes, mas você também teria se você começar a culpar todas as pessoas pelos seus fracassos, você também vai culpar Deus. Como disse aquele menino, ele podia ter dito: olha, eu só reagi mal, eu reagi mal mesmo. Porque é assim que às vezes as pessoas admitem sua culpa, transferindo. Eu agi mal porque papai era duro. Se eu confessasse que eu quebrei o relógio, ele ia me castigar. Ele nunca me deu uma sensação de confiança a ponto de eu confessar. E então você vê, você transferiu a sua culpa para o pai. Ou Adão podia dizer, e Adão tentou fazer, transferir para Deus a culpa, dizendo: tu me deste isso, tu me colocaste isso, aconteceu isso, como se Deus tivesse tentado ele. Mas feito exatamente o que Tiago diz: a essência do humanismo secular é eu me vitimizar, dizer que eu sou o resultado do que a sociedade faz, do que todos fazem, e eu sou uma vítima. Todos estão fazendo isso, todos então são culpados pelo mal em mim, e depois eu finjo que acredito na depravação total, quando eu estou dizendo, quando declaro essa doutrina, que todo o mal em mim tem origem em mim mesmo, que se não houvesse o mal em mim, o mal fora de mim não podia gerar o mal em mim. Portanto, a maneira como os versículos 13 e 15 argumentam a favor do ponto principal: os testes são para nos tornar profundamente felizes, duradouramente felizes. Eu vejo as aflições assim, é provar que esses testes não são projetados para seduzir ao pecado e à morte. Ou seja, eu não acredito em nenhuma intenção de Deus que não seja produzir verdadeira felicidade quando todos os sofrimentos entram na minha vida. O que torna a conexão entre o versículo 12, né, Deus nos testando, e os versículos 13 e 15, Deus não está nos tentando, difícil para os tradutores, como eu falei, é que as duas palavras que a gente usa em português, provar e tentar, no original é a mesma palavra no grego. Não, os tradutores tentaram então botar essa coisa tentar e provar para ficar mais fácil para nós, quando no grego você sempre vai ter que olhar só o contexto para entender, porque a palavra é a mesma. Então todos nós aqui em Jardim da Luz, se olhássemos ou pudéssemos olhar para o texto em grego, sobre o teste e a conexão que você pode fazer, teste e tentação, é difícil porque a palavra usada é a mesma, mas quando Deus decreta, ele diz assim: não diga isso, eu farei isso, aquilo, porque você só vai fazer, e todas as coisas vão acontecer se Deus quiser. Então, todas as coisas então são testes, porque elas só podem acontecer se Deus quis na minha vida. Então, eu sempre vejo todas essas coisas com a finalidade da felicidade mais profunda e duradoura na minha vida. É assim que está sendo evidenciado o meu amor por Deus. Cada um desses testes, nenhum fracasso pode ser atribuído ao teste em si, porque senão eu estaria dizendo que Deus me tentou. Aqui está o que é importante para nós. No versículo 13, a gente poderia dizer assim, podia traduzir assim: ninguém ao ser testado diga que Deus está me tentando, ao decretar todos esses acontecimentos, e que eu falhei por culpa dos acontecimentos, e por culpa de Deus que me botou nos acontecimentos. Eu não sou o que devia ser, porque a igreja não é o que devia ser para comigo, porque a sociedade não é o que devia ser, porque minha família não é o que devia ser. E se essas coisas estão na minha vida, e elas que estão me destruindo, porque todos os meus fracassos é por causa
disso, e não por causa de algo interno em mim, então Deus estava me tentando e não me provando. Deus não só a prova, não era só para provar se o meu amor por Ele era verdadeiro ou não, era a causa da minha falta de amor a Ele e dos meus fracassos. Estou sendo testado por Deus, versículo 12 diz isso, mas eu não estou sendo tentado por Deus nessas situações. Os meus fracassos, se eu atribuir às situações, então eu estou dizendo que Deus estava me tentando e não me testando. Se eu atribuo o meu fracasso a mim mesmo, eu estou no lugar certo de arrependimento e de estar sendo purificado no amor que ainda se apega a Deus, em vez de me apegar a atribuir culpa a todas as coisas, menos a mim, para me sentir bem, já que o propósito final do humanismo secular é fazer um ser humano se sentir bem, mas ninguém se sente bem, se sente cada vez pior, não é? Porque nós não temos simplesmente sentimentos de culpa, nós somos culpados, e nós queremos lutar contra os sentimentos de culpa. Mas se a culpa nossa fosse só um sentimento, isso seria suficiente, mas a nossa culpa é real. Porque o argumento funcione, e para que ele funcione, tudo depende do significado da palavra. Tentar ou testar, que lá no original é a mesma. O que Tiago quer dizer com tentar nesse texto? Não o que você quer dizer com isso todas as vezes, ou o que eu quero dizer. Tiago tem uma definição muito precisa e limitada de tentar, nos versos 13 e 15. Verso 13b diz: Deus não pode ser tentado a peirastos, a palavra, pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ou seja, Deus nos testa. Esse é o ponto do versículo 12. Então Tiago está traçando uma linha firme entre testar e tentar nesse texto. Deus testa, mas Ele não tenta. Quando eu digo que a causa do meu fracasso era o próprio teste, então eu digo que Deus me tentou e me levou ao mal, que esse era o seu propósito, e eu só estou nessa situação não por causa de algo dentro de mim que o teste mostrou, mas porque aquilo fora de mim foi o que causou o mal dentro de mim. Então qual é a diferença? O versículo 14 dá a definição de Tiago para tentar e tentação, mas cada um é tentado quando é atraído, literalmente arrastado e seduzido por seu próprio desejo, sua própria concupiscência, que são os fortes desejos internos. Então Tiago está traçando uma linha através do progresso do desejo. De um lado dessa linha, o desejo está se movendo em direção ao objeto sem pecado. Quando Jesus jejuou 40 dias no deserto, Mateus diz que ele teve fome. Fome é um desejo por comida, não é um pecado. Após 40 dias, é óbvio que o desejo por comida, que a gente chama de fome, é forte. E enquanto o desejo de Jesus se move em direção ao objeto do pão, ao objeto que é o pão, seu desejo se aproxima de uma linha e jamais cruza essa linha. Do lado de Jesus da linha, seu desejo é santo e sem pecado. É o desejo simplesmente de comer pão depois de estar muito tempo sem pão. Mas ele não deseja jamais pão a ponto de desejar pão mais do que Deus. Ou seja, que é o que a concupiscência é desejar qualquer coisa mais do que Deus. É isso que é a fonte de todo mal em nós. É isso que é o pecado que habita em nós. Jesus nunca foi tentado pela sua própria concupiscência, porque ele não tinha concupiscência. Jesus só podia ser tentado por coisas externas, e nisso nós também podemos ser tentados por coisas externas. Ou seja, alguém pode ter uma intenção má ao nos apresentar coisas no coração dela. Satanás pode então nos tentar, pessoas podem nos tentar, mas a tentação, que já é pecado,
é a tentação da nossa própria concupiscência, ou seja, a nossa concupiscência diz que nós desejamos mais pão naquela hora do que Deus. Então nós estamos dispostos a pecar para ter aquilo. Nós não queremos comer, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Nós queremos comer porque aquele é o nosso desejo mais forte. Aquele desejo passou de ser um desejo correto para ser pecaminoso. Tiago está dizendo que a linha é cruzada quando o desejo se transforma em você ser arrastado e seduzido por um prazer maior do que você tem em Deus, o que faz mesmo o desejo por pão se tornar pecaminoso. Para Jesus, isso teria sido fazer o que o diabo queria que ele fizesse. Use o seu incrível poder e satisfaça o seu desejo, mesmo que essa não seja a vontade do teu Pai. Ou seja, qualquer coisa que você deseje, que não pode ser consumado para a glória de Deus, é pecado. Só o desejo já é pecado. Ou seja, você desejar algo que não pode ser consumado para a glória de Deus, já evidenciou a vitória da concupiscência sobre o homem, porque você sabe que aquilo não pode ser consumado para a glória de Deus, você não pode estar desejando aquilo para glorificar a Deus ao consumar aquilo. Agora, o que você deseja, que pode ser consumado para a glória de Deus, ainda se transforma em pecado, se para experimentar aquilo, você tem que pecar. Desejar o que não pode ser consumado para a glória de Deus, é concupiscência, é cobiça, é pecado. Essa ideia de que se eu desejo algo, mas não consumo aquilo então não é pecado, eu posso viver. Não, eu tenho esse desejo, eu tenho essas atrações, mas elas não são pecado. É óbvio que são. Então, Jesus, Deus, não pode ser tentado pelo mal. Ele nunca pode ter paixões dentro de si que sejam maiores do que o seu amor pelo Pai, ou Pai pelo Filho. Nenhum dos desejos de Jesus jamais se aproximou da linha de seduções pecaminosas. Ou seja, Jesus nunca foi tentado pela sua concupiscência, porque Jesus não era um ser caído. Aí ele era um homem, mas não era um homem caído, como eu e você somos. Então, a gente vê que isso tudo foi muito deturpado, e tem sido no mundo reformado deturpado também, só para ficar melhor com a cultura atual, que cada vez mais se afasta, e as pessoas não querem ir tão longe quanto a cultura foi, mas querem ser simpáticos. Então, quando começa a falar sobre atrações sexuais, que Deus diz em ser pecaminosas, já são pecado, porque elas não podem ser consumadas para a glória de Deus. E às vezes as pessoas colocam essas atrações no mesmo lugar da atração, por exemplo, que um homem sente para uma mulher para com um homem, e dizem: olha, está vendo, a atração não é errado, porque senão aqui seria errado. Não, é totalmente diferente. A atração que o homem sente para a mulher por um homem, pode ser consumado para a glória de Deus. Na verdade, foi feito para ser consumado para a glória de Deus. Mas uma atração sexual que não pode ser consumada para a glória de Deus é a concupiscência dentro do coração. O próprio desejo é pecaminoso. O nome disso é cobiça. Um dos 10 mandamentos é: não cobiçarás, que é o desejo pecaminoso, quando aquilo que eu desejo, sem aquilo eu não vou ter. Se aquilo é lícito, ou seja, pode ser consumado para a glória de Deus, mas sem aquilo eu não tenho mais alegria em Deus. Minha alegria em Deus depende daquilo, ou seja, aquilo produz mais alegria para mim, pelo menos eu tenho a expectativa de que sim, do que o próprio Deus. Portanto, é cobiça e já é pecado desejar aquilo. Mas quando é algo que não pode ser consumado para a glória de Deus, o próprio desejo já é pecaminoso, flui da concupiscência do meu coração, dos desejos controladores pecaminosos de um ser caído. Isso é pecado, e disso devia haver arrependimento. Mas mesmo no reformado começou a ser ensinado estranhamente a todo o ensino bíblico, de que se for só uma atração e eu não consumar, não é pecado, quando na verdade é o oposto do ensino bíblico. Desejar algo pecaminoso é pecado,
e só manifesta o pecado em mim. Jesus nunca poderia ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém pelo mal, não é? Quem faz isso é o diabo. Então, começou-se a dizer isso, que se você tiver atrações, que você simplesmente não leve ela a consumar, então tudo bem, você pode ver com essa atração. Não, você deve ver que isso é fruto do pecado, deve se arrepender, deve pedir a Deus que lide com aquilo. Charles Rhodes, na sua dogmática, ele está falando a respeito exatamente disso, que as pessoas começam a dizer que se eu sinto desejo por coisas pecaminosas, mas isso não é com o meu consentimento, não é pecado. É óbvio que é. Se você diz que a tua natureza é caída, o que essa natureza produz, é óbvio que é pecado. Senão você está dizendo que você não é pecador por natureza, você é pecado por ação. Isso é pelagianismo. Se só é pecado algo quando eu cometo, então eu estou dizendo que eu só sou pecador por atos. Ou seja, eu só sou pecador quando eu cometi o primeiro ato no mundo, por exemplo, e não nasci pecador, e não sou culpado, porque eu estou dizendo que o que flui da minha natureza sem supostamente o meu consentimento não é pecado, mas na verdade o homem já nasce condenado, porque ele é pecador por natureza. Tudo que flui da natureza dele é pecado, e não deixa ele fora da culpa. Por isso que todos estão condenados. Então, Charles Rhodes falando a respeito disso, e é estranho como isso mesmo no Reformado se difundiu, não é? Como se minha orientação para algo pecaminoso e a minha atração não fosse pecado, é algo que eu posso viver tranquilamente, contanto que eu não cometa. E alguém compare com, por exemplo, com uma atração que eu posso consumar para a glória de Deus. Aquilo que é lícito e pode ser feito para a glória de Deus vai se transformar em pecado. Por exemplo, um homem, uma mulher para um homem, se aquilo se transformar em imaginações, fantasias pecaminosas na minha mente. Porque é óbvio que mesmo aquele objeto lícito atravessou a linha de achar que algo é mais prazeroso do que Deus, quando eu sei que aquilo não pode, não está glorificando a Deus, e eu ainda acho que aquilo é mais importante do que Deus. Então, se você vê a natureza humana de uma forma simplista e reduz o pecado ao comportamento e não à natureza, você diz: não, nós nascemos pecadores, mas na hora de explicar o pecado, você começa a explicar o pecado pelo comportamento e não pela tua natureza, você vai tirar teu gancho, a tua natureza, do que o que ela expressa ser pecado. Se no entanto você considera a condição humana como fundamento da sua pecaminosidade e todas as suas raízes, que nós somos pecadores não por nossas escolhas, mas somos pecadores por nossa natureza, então as perguntas são muito mais profundas, não é? E a mentalidade da carne, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 7 e 8, é inimizade contra Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, a mente natural é inimizade contra Deus, mas algum ser humano decidiu isso? Chegou um momento que eu decidi: minha mente vai ser inimizade contra Deus. Isso, eu nasci assim, mas no entanto, isso é pecado. Ter uma mente que é inimiga de Deus é pecado. Não importa, porque eu sou pecador por natureza. E essa natureza, o fato de eu não poder lidar com a minha natureza pecaminosa, não tira a minha culpa. Porque é uma ideia muito estranha, as pessoas dizem assim: não, se eu não pudesse obedecer, e se eu não posso lidar com isso eu mesmo, então eu não posso ser culpado. Como assim? Se eu contraio uma dívida com alguém, e eu não pago essa dívida, ela cresce, até chegar a um tamanho que eu não tenho mais como pagar, eu não sou mais responsável? Lógico que eu sou, pela dívida. Mesmo que eu não tenha recursos, aquela ainda é minha dívida. O fato de eu não poder mais pagar não diz que eu não sou mais responsável, pelo contrário, eu tenho uma dívida tão imensa que eu não posso pagar, mas ainda é minha dívida.
Eu peguei dinheiro, aquilo cresceu, até que não há nenhuma possibilidade de eu pagar, então eu não sou responsável por ela, porque eu não posso pagar. É o oposto, você ainda é responsável, mesmo não podendo pagar. O homem é responsável pelo seu pecado, mesmo ele não podendo, ele mesmo lidar com ele. Você criou uma dívida imensa, você ainda é responsável por ela, mesmo que ela seja imensa, além da sua capacidade. Propriamente, que a inimizade contra Deus é o quê? É uma disposição interior. Dela saem todos os meus atos. Então eu podia dizer, todos esses atos contra Deus não podem ser pecado, porque estão saindo de uma disposição interior minha, que eu não decidi ter ela ou não. É óbvio que não. O homem nasce assim, ele nasceu pecador, ele sente assim, ele não sente deleite em Deus, prazer em Deus. É natural para ele amar o pecado e não amar a Deus. Ele não deliberou, escolheu ser, minha mente será inimizade contra Deus. Alguém diria que é totalmente involuntário, mas essa disposição interior é pecaminosa, e ele está condenado por isso. Todos pecaram e estão condenados. Não por escolha, isso é pelagianismo, dizer que o homem então não é bom ou mal, que ele é neutro, que ele não nasceu caído, que ele não tem uma depravação e ela não é total, não é? E que na verdade é só o ato dele que faz ele culpado, quando na verdade ele é pecador por natureza. E o fato do seu desamor por Deus sair tão profundamente do seu ser, que faz parte da sua natureza, não o torna menos culpado. O homem não é moralmente neutro, não é? Quando alguém, por exemplo, nos faz algo indevido e sentimos raiva, você delibera sentir raiva? Você pensa, sinto ou não sinto raiva dessa pessoa? Como eu vou sentir agora? Eu vou sentir raiva. Aí sente raiva, por isso raiva é pecado? Não, você sente raiva quando o seu ego é tocado, quando o seu interesse é tocado, isso é pecado, mas pareceu tão natural. Assim que essa pessoa fez isso, eu senti raiva. Eu não decidi sentir raiva, simplesmente a minha natureza age assim, então isso é pecado. Senão sua ira nunca seria pecado, sua raiva nunca seria pecado, nada seria pecado. De certa forma, isso é a essência do humanismo secular, nós transferimos coisas para outros lugares. Parece que brotou naturalmente, mas se o pecado brota naturalmente em você, é simplesmente porque você é um pecador por natureza. Isso não faz de você menos culpado. Existe arrependimento, confissão, consequente mortificação. Agora, imagine se esse sentimento pecaminoso fosse tão dominante, que ele sempre estivesse lá, dominando toda a sua vida. É óbvio que você não é um homem regenerado. Então, toda a questão é se realmente vemos a condição humana como fundamentalmente pecaminosa, se somos pecadores não apenas por escolhas, que isso é o pelagianismo, e toda a defesa do livre-arbítrio vai acabar caindo aqui, dependendo de todas as nossas respostas a essas questões, não é? Então Charles Hodge diz assim: atribuímos caráter moral a princípios que precedem cada ação voluntária e que são totalmente independentes do poder e da vontade. Nós nos responsabilizamos não apenas pelos atos deliberados da vontade, isso é, por atos de autodeterminação deliberada, que suponha tanto o conhecimento quanto a vontade, mas também os atos emocionais e impulsivos, que precedem toda deliberação, ou seja, cada ato emocional meu, impulsivo, porque alguém fez algo e eu sinto raiva, eu sinto isso, é pecado, mesmo que é óbvio, eu não deliberei sentir aquilo flui naturalmente, mas flui da minha natureza pecaminosa. E não apenas para tais atos impulsivos, mas também para princípios e disposições, ou estados imanentes da mente, pelas quais seus atos impulsivos ou deliberados são determinados. Quando o homem é convencido do pecado, não é tanto dos atos específicos da transgressão que sua consciência o condena, quando pelos estados permanentes da sua mente, seu egoísmo, sua verbosidade, maldade, sua ingratidão, sua incredulidade, a inimizade da mente contra Deus, a dureza do coração, sua falta de afetos corretos, de amor a Deus, de zelo por Cristo e de benevolência para os outros. Esses não são atos, eles não são estados
mentais sobre o controle da vontade. E, no entanto, no julgamento da consciência, que não podemos silenciar ou perverter, eles constituem nosso caráter e são apenas o motivo da nossa condenação. Então, Roger, ele não deixa simplesmente essa explicação nua, ele faz um claro argumento a partir das Escrituras para mostrar essa realidade. Ele diz: a negação, portanto, de que disposições ou princípios distintos dos atos possam ter um caráter moral, subverte algumas das doutrinas mais claramente reveladas nas Sagradas Escrituras. A doutrina principal que ele tem em mente é a doutrina do pecado original. Ele diz assim: todas as igrejas cristãs recebem as doutrinas do pecado original e da regeneração em uma forma que envolve não apenas os princípios que disposições distinguidas de atos podem ter um caráter moral, mas também que tal caráter lhes pertence, sejam elas inatas, adquiridas ou infundidas. É, portanto, muito irracional assumir que o homem pode ser responsável apenas pelos seus atos voluntários e não pelos seus desejos, atrações, inclinações, ou por seus efeitos subjetivos, quando nossa própria consciência, o julgamento universal dos homens, a palavra de Deus claramente afirmam, e a Igreja Universal afirmam tão distintamente o contrário. Então o ponto-chave é que somos pecadores por natureza e por escolha. No nível mais fundamental da verdade, nossa natureza é que produz as nossas escolhas. Nossas escolhas são produzidas por uma natureza inimiga de Deus, e ainda assim, é óbvio, nós somos culpados. Dizer que algo que fluiu das nossas naturezas sem a nossa deliberação não muda nada e não torna algo moralmente neutro. Dizer que eu sinto um desejo por algo pecaminoso, mas que eu não decidi sentir isso, eu sinto, e que portanto isso não pode ser, é falso, porque eu estou negando que sou pecador por natureza, ao negar que o que minha natureza produz não é pecaminoso. Sentimentos, desejos, atrações pecaminosas em nós são já pecado, que deve haver arrependimento. Jesus nunca experimentou tentação assim, das suas próprias concupiscências, porque ele não era pecador por natureza, ele era caído. Então tudo que você chama de tentação de Jesus era algo externo, era a intenção do diabo levar ele para algo, mas dentro dele não há nenhuma atração por nenhuma coisa que não glorifique totalmente a Deus e que não flua do seu amor contínuo e sem fim, sem limites pelo seu Pai. E quando a Bíblia fala sobre a nossa condenação, diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Você pode dizer assim: mas eu não decidi que eu ia amar. Então, isso é porque você é um pecador por natureza. Naturalmente você ama as trevas, e é óbvio, você é condenado por isso. Ao dizer que as pessoas que têm atrações por coisas pecaminosas, contanto que não façam, não estão pecando, é dizer que o homem é pecador só por escolha e não por natureza. É a negação de todo o ensino bíblico. E como eu disse, isso tem acontecido muito para se adequar às distorções e impurezas da nossa cultura. Tem sido pregado por pessoas que fingem não ver isso, não é? Então você é responsável pelos seus desejos, pelos seus e Tiago está dizendo: está vendo? Deus não pode tentar, porque ele não pode ser tentado pelo mal, e nem ele tem desejos e disposições mais que o levam a tomar a decidir essas coisas na vida de vocês. Deus testa. Nunca diga que o teste te levou ao pecado, porque você estaria dizendo que Deus te tentou, e você está fugindo do fato de que o teste de Deus só pode mostrar o que está dentro de você, que o que a sociedade faz não fez quem você é. Você é um pecador por natureza. Você nasceu pecador, a sociedade não te fez pecador. Não coloque os fracassos em cada teste da sua vida, que deviam mostrar o seu amor por Deus, na conta da sociedade, na conta da tua família, na conta dos seus traumas, na conta da igreja. Isso só está mostrando algo sobre você. Ao tentar botar isso em qualquer outra conta, como Deus determinou todas essas coisas, a sociedade que você nasceu, as situações em que você enfrenta, você está dizendo que Deus te tentou.
Está negando o fato de que você é um pecador por natureza e você é responsável por essas disposições. Então nossos desejos nesse estado caído são perfeitamente suficientes para provocar e explicar todos os nossos fracassos, nossa própria natureza, nossa própria concupiscência. Então essa vontade, esses desejos controladores, havendo concebido, eles dão a luz ao pecado dentro de nós, antes de nascerem em atos. E é óbvio que pecado é pecado dentro de nós, é pecado fora de nós. Por isso, quando Jesus fala sobre o homem olhar para uma mulher, como aquilo é um olhar de cobiça, então é óbvio que ele já é pecado. E desejar qualquer coisa que não possa ser consumada para a glória de Deus é pecado. E qualquer atração, porque é fruto da nossa natureza caída. Então a concepção acontece no versículo 14, com o surgimento da sedução pecaminosa dentro de nós, e então isso se transforma em pecados. Isso vai se evidenciar em morte, inexoravelmente, à medida que isso cresce. Nós temos o tempo acabando, né? E o outro argumento é: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Esse versículo muitas vezes é usado isolado do assunto que Tiago está tratando. Então é o seguinte: não atribuam nada mal em você a Deus. Todas as coisas boas vêm dele, até os testes, mas nada que vem de Deus não é bom. Se os testes de Deus se transformam em tentação por causa da sua própria concupiscência, e o diabo e o mundo, isso só mostra o que estava sendo testado, evidencia ou não a realidade do amor de Deus no seu coração. Nenhum cristão verdadeiro pode culpar ninguém, nem a igreja, nem outros irmãos, nem a sociedade, nem a situação, nem o sofrimento, o fato dele fracassar. Ele deve ser levado à humilhação e ao arrependimento. Sempre que alguém está explicando sua vida frágil, não pode lidar com os sofrimentos, porque aquilo está produzindo a ele os seus fracassos de fé, ele está dizendo que Deus o tentou, e ele está negando que ele é um pecador por natureza. Ele pode realmente dar o braço a Jean-Jacques Rousseau e pode abraçar o humanismo secular em vez de abraçar o evangelho e a salvação que pecadores verdadeiros recebem na cruz. Então ninguém, ao ser testado, diga: estou sendo tentado por Deus. Não, diga: isso não é verdade. Tudo que flui de Deus, todo dom perfeito. Não se enganem pensando que alguma coisa assim possa vir de Deus. Deus possa ser um tentador em qualquer coisa que Ele faz, dá, e as situações que Ele determina nas nossas vidas, porque o que vem dele sempre é todo dom perfeito. Portanto, aqui no versículo 16 está o mesmo aviso: não se enganem, meus amados irmãos. Sim, Ele envia muitos testes dolorosos para você, mas ao fazer isso, Ele não é mau de jeito nenhum. Ele não é caprichoso, imprevisível, com intenções sombrias, não. Deus não pode ser tentado pelo mal, e por isso a ninguém tenta. Um ser caído pode ser tentado pelo mal: Satanás, o homem. Deus nunca. Então ele não pode ser a fonte nunca de uma tentação. Ou seja, quando você diz que algo, que você é o que é, e atribui a um monte de coisas ao mundo, à sociedade, sabe, você dá uma de Jean-Jacques Rousseau e diz que o homem, você mesmo, seria bom se não fosse todas as situações, todas as pessoas que não estão te ajudando, tudo que a igreja não faz, tudo que as pessoas te fazem. Mas na verdade todas essas coisas só evidenciaram algo dentro de você, não criaram isso lá. Você é um pecador por natureza, e é lá que você devia lidar com isso, não é? O Pai das luzes, dele nunca vem nada que seja trevas. E o final aqui: de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias das suas criaturas. A ligação mais marcante com o anterior é a palavra gerar aqui, porque a concupiscência dentro de nós gera o quê? O pecado, não é? Ou seja, causa o nascimento, mas o evangelho nos gera de novo, através da palavra da verdade. O único outro lugar no Novo Testamento onde essa palavra causar o nascimento, apoquio, ocorre é no versículo 15: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, dá à luz a morte. É estranho isso, porque a nossa ideia de dar à luz sempre é dar à luz à vida. A mulher deu à luz, nasceu algo vivo. Essa palavra ser usada para gerar a morte, é a causa da morte, é o que gera a morte. É impressionante. Quem fala em dar luz à morte?
O nascimento leva à vida, mas isso é exatamente o que Tiago está contrastando. A tentação, o cruzamento da linha por nossos desejos para a sedução pecaminosa, dá a luz ao pecado. Dentro de nós já é pecado, que dá a luz a todos os atos, e que é óbvio, acabam sempre em morte. Mas Deus não é assim. Ele não tenta, Ele não envia testes para a morte. A tentação seria isso. Ele dá à luz a vida, e a vida é a vida da nova criação que começou em cada um que nasceu. Ele gerou em nós, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então, portanto, o ponto principal de Tiago e da mensagem é esse: os testes de Deus são projetados para nos levar a uma felicidade profunda e eterna, porque eles sempre vão provar que essa nova criação de Deus gerou em nós um verdadeiro amor para com Ele. Então o primeiro argumento do versículo 12: todos os testes de Deus são projetados para aprofundar nosso amor por Ele, o que leva à vida, que é a vida eterna, é essa comunhão com Ele. Projetados para mostrar que esse amor é genuíno, para fazê-lo crescer. Portanto, todo teste é projetado e devia nos fazer felizes, porque é projetado para a nossa alegria final e duradoura em Deus. O 2, que está no 13 e 15, é totalmente errado dizer quando Ele nos testa que Ele está nos tentando. Ou seja, sempre que nós olhamos qualquer situação da vida e colocamos a culpa naquilo, pelo nosso pecado, nós estamos dizendo que Deus nos tentou, porque todas aquelas situações são decretadas por Ele. A única coisa que nós podemos dizer quando fracassamos é que aquilo provou algo em nós, algo não genuíno no amor que a gente disse para com Deus. Deve haver contrição, arrependimento, desejo de ser transformados, busca dos meios de graça e não justificação. Eu sou assim porque papai e mamãe, porque a sociedade, porque a igreja, porque eu não consigo reagir com alegria em situações da vida, eu fracasso nisso. Isso era o teste do seu amor para com Deus. Os teus fracassos não são culpa do teste. Eles testam exatamente a genuinidade desse amor, ou a fraqueza dele, para que cresça, para que seja purificado. Mas você precisa então enxergar esses testes como bênçãos. É por isso que eles se alegrem neles. E o terceiro: pensar de outra forma é um engano, porque Deus é a fonte de todo bem, dele desce todas as coisas boas, mas nunca poderia vir uma tentação de Deus. Ao atribuir às coisas o mal em você, negar que você é um pecador por natureza, você disse que Deus é um tentador. Qualquer tico que você abrace do humanismo secular, você está culpando Deus pelo seu pecado. A família que você nasceu, o pai que você teve, a igreja que não é perfeita, os irmãos que não são perfeitos, a sociedade que não é perfeita. O problema nunca é você. Você é fruto dos testes que Deus mandou, do que Ele decretou na sua vida. E tuas falhas e fracassos são sempre culpa. Você não consegue enxergar que você é um pecador por natureza, e esses testes estão evidenciando o que está lá, não criando o que está lá. Em versículo 18, Deus causa nascimento, mas nunca dá morte. Ele é a causa do nascimento da nova vida que vence a morte, que pode ser testada agora, porque ela realmente é uma nova vida que ama a Deus. Portanto, em todos os sofrimentos nós devemos nos animar, Tiago diz, e devemos ficar contentes, ele diz, por eles. Todas as dificuldades, sem exceção, são um teste. Eles não vêm de um coração volúvel, um coração sombrio, um coração tentador. Eles vêm do Pai das luzes, o doador de toda a vida, o todo suficiente, intocável, santo Deus, que não pode contemplar o mal, que dirá ser tentado pelo mal, ou tentar alguém com o mal, cujo propósito inteiro para você é seu amor inabalável por Ele. E o amor verdadeiro por Ele é a própria coroa da vida. E quem tem isso é totalmente bem-aventurado, com uma felicidade profunda e que nunca termina. Portanto, há uma incompatibilidade total entre a verdade de Deus e como o Evangelho nos trata, e como faz nós lidarmos com todas as coisas difíceis da vida, e o humanismo secular, querido. Você não pode ficar no meio do caminho. Não há nada que
todas as situações que Deus decretou nas nossas vidas que são responsáveis pelo mal em nós. Enquanto a gente abraçar um pouco disso, nós não estamos passando em nenhum teste do nosso amor por Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do